Oi, gente! Estamos começando uma live dentro do portal Universo Materno e hoje eu vou estar com a Carla. A Carla vai vir conversar comigo. A gente está dando continuidade a um processo que acontece em rede, então são uma série de lives e essas lives, numa primeira live uma mulher é entrevistada e numa segunda live essa mulher entrevista alguém. E hoje é meu dia de entrevistar e vou estar entrevistando a Carla. E essas lives estão acontecendo para fortalecer essas mulheres empreendedoras. Este é o propósito do portal. O portal tem um site, então quem quiser conhecer, acessa www.portaluniversomaterno.com.br. Espero que eu não esteja falando errado. E aí vocês podem acessar um monte de conteúdo gratuito e também tem o Instagram, né? Aqui o Instagram, que é o Universo Materno. E a Carla vai pedir para entrar, vamos ver se ela já tá aqui. Ela já pediu. Então vou chamá-la pra gente. Ó, o portal é Unitá Cultural Corporal. É o Instagram. E aí dá para seguir lá e fazer parte dessa rede, conhecer muitas mulheres inspiradoras e muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres que têm uma trajetória na maternidade e se alimentando, se nutrindo disso, se inspirando. E esse é o propósito do nosso encontro de hoje. Então eu vou chamar a Carla. E eu sou a Yara. A Yara, aquela que esquece de se apresentar. A Yara, do perfil Escritor é a Mãe. Eu sou uma mulher artista múltipla e estou me aventurando por esse território da escrita. Não somente isso, mas na semana passada falei bastante sobre mim e hoje é dia da gente estar com a Carla. Deixa eu aceitar ela aqui. Vamos ver se ela aparece. Oiê! Oiê, Seja tudo bem-vinda. bem? Obrigada. Eu ia perguntar se você está me ouvindo, mas estou achando que sim, que você já interagiu comigo e tudo mais. Tô te escutando bem, tá? O som tá bom. E o meu, tá bom? Tá bom, aham. Ai, que Tava te ótimo. ouvindo falar aqui. Sim, fazendo essas introduções, essas formalidades, né? Que eu fiquei, gente, eu não posso esquecer de falar tudo direitinho. Então, se eu não falei, a gente procura no site, no Instagram, que tá tudo resolvido. Carla, então, quem é você? Quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Eita! É uma pergunta complexa, pode começar pelo começo mesmo. Já vem assim, né? Com os dois pés no peito. Começar pelo começo, né? Então, lá no começo eram os aminoácidos, os conservados e tal. Não, brincadeira. Bom, eu sou a Carla Schultz, do perfil Mamãe Consultoria. E também tem um outro perfil aqui no Instagram, que é Carla Schultz Terapeuta, porque eu tenho essas duas linhas de trabalho e eu tentei conciliar tudo num lugar só, mas acho que a gente acaba falando embora. Eu defino meu trabalho assim como cuidado emocional e corporal das mulheres em suas diversas fases da vida. Eu precisei separar um pouco porque eu falo muito assim de ciclos femininos e falo muito dos cuidados com o bebê, então precisei separar. Eu já vou contar por quê. Então, no perfil de terapeuta, eu trabalho muito com as terapias corporais, com o Ayurveda, que é a medicina ancestral da Índia antiga, né, daquela região que hoje é a Índia. Eu sou mestre Reiki, trabalho com aromaterapia, enfim, trabalho com uma série de terapias integrativas com esse foco do bem-estar das mulheres nos seus ciclos e nos seus principais momentos. E na Mamãe Consultoria, que é o meu trabalho original, eu sou doula, consultora em aleitamento materno, professora de Chantala, que foi o meu primeiro trabalho como nessa área materno-infantil, né? Que é a massagem indiana do Ayurveda. Então, veja só, lá 12, 13 anos atrás, eu comecei a dar aula de Chantala. E há 3 anos atrás eu fiz essa formação de terapias corporais do Ayurveda e
saiu uma cortina enorme da frente dos meus olhos, assim, porque eu dava o curso de Santala, né, e contextualizando em todo o aspecto emocional, a questão do toque, o desenvolvimento do bebê, vínculo mãe-bebê, mas eu não tinha ideia do que isso representava dentro desse universo do Ayurveda. E aí, quando eu fui fazer essa formação, assim, eu falei, nossa, que incrível, sabe? Agora faz ainda mais sentido. O que já fazia sentido, agora faz ainda mais sentido. E sou também consultora do sono dos bebês, que foi a minha última formação, minha formação mais recente nessa área. E eu gosto sempre de explicar por quê. Eu sou consultora do sono dos bebês no método Sosseguinho, que é um método muito diferente do que a gente vê por aí, né? De adestrar os bebês, de não levar em consideração a necessidade dos bebês e deixar os bebês chorando no berço até que eles se acostumem, que ninguém mesmo vai atender sua necessidade e dane-se, né? É um método assim que a gente vai entender como é que funciona a fisiologia do sono dos bebês. Por que alguns bebês acordam e não conseguem dormir, acordam tantas vezes, não conseguem mais adormecer? E sempre, sempre, sempre levando em consideração que todas as necessidades fisiológicas e emocionais do bebê estejam supridas. Né? Então, jamais um bebê vai conseguir dormir bem se ele tiver com carência afetiva, né? Se ele tiver negligenciado afetivamente, se ele tiver com fome, se ele tiver doente, se ele tiver com dor, não vai dormir mesmo. Então, a gente começa pelo começo, né? Olhando essa parte que é importante. E eu gosto sempre de bater nessa tecla porque eu resisti muito a ir por esse caminho até que eu conheci o método Sosseguinho, né? Aí eu fiquei mais com meu coração mais tranquilo de descobrir um caminho amoroso para ajudar os bebês a dormirem, porque é importante que eles durmam também, né? Para a saúde deles e da mãe e da família e tudo mais. Nossa, essas questões do sono atravessam muito a gente, né, no começo da maternidade. Puxa, eu lembro que você me emprestou um livro, inclusive, quando o Sol era bebê, porque aquele livro que é bem respeitoso, eu esqueci o nome. Soluções para a Noite Sem Choro. Esse mesmo, você me emprestou. E foi importante, assim, apesar de a gente não ter trilhado nenhuma trajetória de condução, porque não funcionou pra gente, enfim, mas não funcionou assim, as minhas tentativas por mim mesma, né? Não cheguei a fazer consultoria. Depois se estabeleceu quando o Sol parou de mamar, mas nossa, o quanto eu me preocupei com a questão do sono. Nossa, tipo, eu li, pesquisava, me incomodava muito esse tema, assim, era uma inquietação muito grande para mim. Sim, eu costumo dizer que a gente tem um calcanhar de Aquiles na maternidade, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga quando as minhas meninas. Então, deixa eu só retomar aqui que eu me perdi, né, na ideia, mas além desse caminho profissional, eu sou mãe de 3 moços. Tenho uma filha de 16 anos, a Luísa. Tenho a Marina de 14, a Isabela de 12. Gente, elas estão enormes. Então, a Luísa tem peitos, ela vai me matar se ela ouvir isso aqui. Mas eu tenho uma filha moça, né? Socorro, uma filha super adolescente e uma que é pré-adolescente, mas o terceiro filho é muito engraçado, assim, porque ele vem na rabiola, sabe, das outras. Não sei, mas estou te escutando. A Marina já, assim, ela tinha certeza que ela era da turma da Luísa, era muito engraçado, porque a gente ia buscar ela na escola e ia comer naquela feirinha que tem ali no Gulang, e a escola inteira ia pra lá, né? E a Luísa acho que tinha 4 e a Marina tinha 2. A Marina acho que nem ia pra escola ainda e ela se enfiava no meio daqueles enormes grandalhões que eu achava na época, né? Esses enormes de 4 anos. E a Marina se enfiava lá no meio e ela tinha certeza que ela fazia parte daquela turma, sabe? Sim. E a Isabela depois, então, assim, vai junto, né? Muito engraçado. E aí, obviamente, ou não, talvez, né? Porque cada um tem um caminho diferente, mas para mim, entrar nesse universo de trabalhar com maternidade veio das dificuldades que eu tive quando eu me tornei mãe.
Ah, que legal você estar falando disso. Eu ia te perguntar, quem era a Carla quando você se tornou mãe, assim, que momento você estava da tua vida, o que emergiu, assim, nesse processo? Quer dizer, o que emergiu é uma próxima pergunta. Na verdade, é como é que você estava, né? Tá, vou contar. Peguem os lenços aí, eu vou contar. Ai, É, a Carla, antes da Luísa, né? A LDL, a Carla antes da Luísa, eu era uma pessoa, era uma mulher, uma menina de 21 anos. Eu engravidei com 20. A Luísa engravidou assim, eu fiz aniversário dia 28 de janeiro. A Luísa nasceu dia 9 de fevereiro. Então, poucos dias depois de eu fazer 21, a Luísa nasceu. Então, eu passei todos os 20 anos, assim, né, construindo isso, essa expectativa, como é que ia ser tal. A Cláudia é uma entrevista terapêutica. A Cláudia não entendeu ainda que quando você fala com terapeuta, até da torneira sai uma dica terapêutica, uma terapeutização. ai, mas eu sempre falo isso, que nas conversas com as minhas amigas eu tô sempre me terapeutizando, porque é isso, a gente precisa mesmo, né? Tá E obrigada, se universo, elaborando né? enquanto conta sobre a nossa vida. Sim. E aí eu tinha a minha expectativa de vida era assim, eu passei no vestibular logo de cara, assim, né, na primeira tentativa e na federal, porque eu sabia que não tinha outra possibilidade, era assim, ou é isso ou eu vou ter que fazer de novo no que vem, né? Eu passei super bem colocada. Nossa, a Carla é um gênio, porque ela é a promessa de um futuro incrível no universo e tal. E aí eu pensava assim, vou terminar minha faculdade, eu fiz faculdade de administração. Vou Uau! terminar minha faculdade, vou ser uma grande executiva de salto e maletinha e viagens e reuniões, né, de diretoria e tal. E quando eu terminar minha faculdade, eu vou fazer uma pós e aí eu vou viajar muito. E aí quando eu for bem velha, assim, lá para uns 25 anos, aí pode ser que eu pense em casar com o pai das minhas filhas, que era meu namorado desde os 14 anos, assim. Mas eu não sei se eu quero ter filho. Você, Né? Eu pensava assim. você achava que não queria? O meu pensamento era esse, assim. Então, quando eu fosse bem velha, com 25 anos, eu podia casar, mas eu não sabia se eu queria ter filho. Bem velha. É... Pois é, que a gente não tem noção nenhuma mesmo. Aí. Ai, olha a estrela, Lemis, que lindona. Ana Sim, Cláudia também. sim. Enfim, e aí no meio dessa história toda, eu sei que eu fui para um carnaval e levei o anticoncepcional, que eu tomava aquele injetável mensal. Certeza, né? Levei, vou chegar lá, vou numa farmácia, vão aplicar. Cheguei lá, não, nenhuma farmácia queria aplicar porque eu não tinha receita. Eu falava, gente, mas vocês acham que o quê? Eu roubei esse anticoncepcional? Menina, não E acredito. aí, Não acredito no desfecho dessa história. Gente. e aí, eu sei que eu acho que eu voltei do carnaval grávida já, porque eu comecei a menstruar tipo umas 10 dias direto, aí eu fui no médico, aí ele pediu exame de ovários policísticos, sei lá, fez 1000 exames e aí falou, não, tá tudo. Fez 1000 exames e tudo que ele não pediu foi um beta, né? Falou, não, tá tudo certo. No teu próximo ciclo você volta a tomar normalmente o anticoncepcional. Nunca mais teve o próximo ciclo. Ai, Carla, que loucura que foi assim. Nossa. Sim, e toda essa história, né? Ai, porque eu tomava anticoncepcional já desde os 15 anos, sabe? Porque você toma muito tempo, depois quando você quiser engravidar, vai ter dificuldade para engravidar e tal. Nossa. Numa, Mas eu, numa brecha já veio. Já veio mas eu sua sou filha. aquela que eu respirei perto da cueca, assim, eu fico grávida, é bem perigoso, assim. É, tanto que você tem 3 filhas. E, e Mas, aí, mas aí, isso você tinha 21 anos e aí você embarcou nesse. Quer dizer, você teve a sua filha com 21 anos e daí foi que foi. Foi que e foi. aí, assim, o pai delas morava em São Paulo, a gente ficou num impasse, vai, não vai, vai, não vai, fui.
E aí eu tava lá numa cidade onde eu não conhecia ninguém, que era tipo São Paulo, parecia que aquela cidade ia me engolir, assim, né? Caipira de Curitiba. Sim. Aí não conhecia ninguém, não tinha, naquela época, assim, a gente tinha internet, mas não era como hoje. Não tinha. Não é que não tinha Orkut, mas o Orkut não era popular, assim, tava começando o Orkut. E eu lembro que para ligar para minha família a gente usava, nossa, uma grande descoberta, o sistema VoIP, né, que era voz sobre IP, que aí você fazia chamada com os dados da internet, não precisava pagar chamada, era tipo super novidade, assim. Eu nem peguei isso, gente. Nem conheço isso. Você é jovem. Eu sou, quer dizer, para sua visão da época, eu sou velha, porque eu tenho mais de 25 anos. Não, você é bem velha. E aí, assim, eu tive que me virar, porque eu não conhecia ninguém e eu não sabia ser mãe, né? Ninguém sabe ser mãe antes de ser mãe. E a minha expectativa era totalmente distorcida, assim, né? Eu não imaginava que uma criança demandava tanto e eu o tempo todo achava que tinha alguma coisa errada, porque não era possível que aquela criança queria ficar no meu colo o tempo inteiro e queria atenção, queria mamar e a Luísa não dormia. A Luísa realmente assim, ela não dormia e ela chorava muito, porque ela tava sentindo tudo isso. Tipo, meu Deus, a minha mãe não sabe o que fazer comigo, a minha mãe quer se livrar de mim, a minha mãe, né? E aí ela chorava muito mesmo. Então, nessa trajetória, assim, eu tive um parto normal, com bastante intervenção, porque eu não. A Tem um Carmela tá pessoal. no banho. Sim, a Elô também falou que tá dando banho na filha escutando a gente. Obrigada, gente. Obrigada por... Maravilhoso. É, Então, assim, tive um parto normal, hospitalar, com todas as intervenções possíveis, assim, a perna amarrada para cima, episiotomia, manobra de empurrar a barriga. Mas dentro, porque eu achava assim que, porque o obstetra, ele escolheu essa especialidade porque ele tem um dom e ele ama sair de madrugada para atender parto, porque imagina, a vida, né, chegando, coisa maravilhosa. Mas dentro, né, do que eu sei hoje, eu sei que eu tive ainda muita sorte de ter o parto normal, de não ter sido levada para uma cesárea, porque para outros médicos eu teria ido, porque eu dei vários motivos, assim, né, que eles podiam alegar parada de progressão, porque eu fui internada no final da tarde e a Luísa foi nascer 2 horas da manhã, e que tá totalmente normal, mas que eu sei que tem muito médico que alega isso. Enfim, então minha pressão estava subindo um pouco. Eu sei que tem muito médico que já ia fazer um alarde e levar para cesárea e tal. Enfim, tive o parto e saí de lá super satisfeita, né? Mas com toda Nossa, aquela bagagem daquela violência que eu não tinha ideia de que era violência, então a gente sente aquilo na alma e não sabe o que tá sentindo, né? não E aí, nomeia, não, não, exatamente. Aí não peguei dá toda nome, essa mas bagagem e fui embora com um bebê que eu não conhecia e que a gente tinha que aprender a se relacionar ali, né? E aí, bastante dificuldade com a amamentação, assim, não tive problemas sérios, não tive mastite, a Luísa não teve problema, mas eu tinha certeza que eu não tinha leite, eu tinha certeza que a Luísa não estava ganhando peso suficiente e eu tinha certeza que ela ia morrer, entendeu? E o tempo todo, eu tinha certeza que ela ia, tipo, virar fumaça no meio dos meus dedos, assim. Então era muita insegurança que hoje eu percebo e reconheço, mas que naquela época eu não eu achava que eu estava sendo a mãe mais descolada do quarteirão, sabe? sim. E Nossa, mas você sabe que a tua fala me mexeu comigo, assim, as coisas quando você falou que a sua filha dava muito trabalho, que você achava o tempo inteiro que tinha alguma coisa muito errada, porque não é possível. Eu tive essa sensação diversas vezes com o Sol, e acho que só hoje, a louca, né? Só hoje, agora que ele já tem 3 anos. Não, mas hoje eu já consigo olhar para isso e falar, gente, é perfeitamente normal. As crianças dão trabalho, a gente não sabe disso e a gente. E olha que eu não me considerava, ou não me considero uma mãe que estava entrando assim iludida nesse território, né? De achar que ia ser mil sim. maravilhas. Mas mesmo assim, e eu acho que assim, o comportamento das pessoas no entorno também era. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Sim. E aí isso vai criando uma atmosfera, assim, né? De que tem mesmo. E a gente vai ficando mais pressionada e as pessoas não ajudam.
E aí eu sei que eu comecei a estudar, né? A pesquisar, porque eu falava, cara, não é possível, eu preciso resolver. Se tem alguma coisa errada, eu vou resolver, né? Uhum. E então, na questão da amamentação, eu sei que eu passei por 9, eu nunca lembro se é 9 ou 11, mas foram muitos pediatras, até achar uma pediatra que dissesse, está tudo bem. Porque até então, assim, dá complemento, dá suquinho de laranja, dá sopa, deixa no berço chorando que uma hora ela dorme, né? Todo esse combo aí de pediatras popstar maravilhosos de aleitamento materno que a gente vê hoje com 100 mil seguidoras achando ele maravilhoso, né? E eu só fico pensando, tomara que ele tenha mudado desses anos todos até agora, porque o que foi lá atrás, né? Sim. E assim, claro, eu podia perfeitamente ter desistido, mas, gente, para mim era tão assim, aquele ano tinha campanha de aleitamento, não existe leite fraco. Né? E eu sempre bato nessa tecla da importância das campanhas de aleitamento, porque elas Uhum. alcançam as pessoas. Então eu tive um episódio assim, a Luísa tinha uns 2 meses, e a curva de crescimento ela faz assim, e daqui a pouco ela faz assim, né? Porque o bebê não vai crescer exponencialmente para sempre. Sim. Então tem uma hora que ele dá uma estabilizada, assim, e não ganha mais a mesma quantidade de gramas por dia, essa loucura das gramas por dia aí que eles querem que Ai, o bebê ganhe, é um né? desespero, né? E eu tava morando em São Paulo, mas eu tinha vindo para Curitiba. E a Luísa chorando muito, chorando muito, chorando. Eu só queria que ela parasse de chorar, entendeu? E na verdade eu precisava que alguém me dissesse assim, Carla, tá tudo bem, os bebês choram, né? Uhum. Tá tudo certo. Mas ninguém me dizia isso, e aí eu liguei pro pediatra desesperado, porque essa criança só chora, não sei o que fazer. Ele falou, vem aqui. Eu cheguei lá, ele pesou, mediu, e aí tinha um histórico, assim, né? Peso, altura, diagnóstico normal. Peso, altura, diagnóstico normal. E naquela consulta eu saí com um papel dizendo assim, peso, altura, ganho de peso por dia, não é diagnóstico, fome. Entendeu? Tinha um papel de um médico me dizendo que eu estava fazendo minha filha passar fome. E aquilo para mim foi avassalador, assim, porque eu só pensava assim, eu falhei enquanto o indivíduo da espécie, assim, sabe? Tipo, eu sou incapaz de fazer a manutenção da vida do meu filhote. Ai, que Mas foda. ainda assim eu olhei para ele e falei assim, mas espera. E essa história toda aí de que não tem leite fraco? E aí Uhum. ele falou para mim assim, não, mas é que o seu bebê não tá ganhando peso suficiente porque ele não tem força para mamar. Mas se você der o leite artificial na mamadeira, ela vai ganhar peso e vai ter força para mamar. E aí vai conseguir mamar e vai dar tudo certo. Nossa, que E, caminho torto, né? e aí me passou, imagina, a Luísa tinha 2 meses, ele me passou um NAN, pré-NAN que tinha na época, que acho que agora é outro nome, mas que é um leite para prematuro, sabe? Então nada faz sentido, assim. E aí eu lembro que eu comprei, porque aí a família do meu ex-marido sempre foi assim, né? Não, a gente paga, paga, paga. E era tipo uma fortuna e eles foram lá e compraram. E eu lembro que eu dei aquela mamadeira assim, chorando e sabendo que tinha alguma coisa muito errada. Sim. E aí Eu eu falei, também não, passei por isso. não, isso não tá certo, isso não tá, não tá. E aí eu falei, eu vou fazer dar certo e comecei a pesquisar. A gente não tinha tanto conteúdo naquela época, mas eu caí num site das Amigas do Peito, lá do Rio de Janeiro, que é um projeto já tem mais de 20 anos. E lá tinha assim muita informação. Elas faziam encontros 2 vezes por semana em 2 lugares diferentes do Rio. E tinha nesse site muita informação. E ali acendeu uma luz para mim, sabe? De entender uma série de coisas. Outro site que eu achei também foi o aleitamento.com, do professor Marcos Renato, que é com quem eu fiz a formação de manejo clínico do aleitamento materno. E, e assim, poder acessar aquelas informações e começar a saber o que fazer com a minha filha e saber que ela não ia morrer de fome, que estava tudo bem, que o ganho de peso dela estava ok, e que bebês choram. E aí foi uma coisa que foi puxando a outra, assim, descobrindo todo esse universo da criação com apego,
teoria da esterogestação, que os bebês precisam ficar próximos, que eles precisam de colo. E aí eu lembrei que eu tinha lido um livro na gestação que tinha um desenho de um pai caminhando no parque carregando a criança num pano, assim, e eu falei, eu quero isso. E aí fui procurar, achei, assim, lá em São Paulo, tinha umas 10 quadras da minha casa, fui na hora buscar, assim, né, e tem umas fotos de eu usando o sling todo errado com a minha filha, assim, sabe? Mas foram divisores de água, assim, pra mim, sabe? Aí, pesquisando, descobri não tinha comunidade, grupo de... Como é? Não tinha grupo de WhatsApp, não tinha grupo de Facebook, não tinha comunidade de Orkut, tinha listas de e-mail do Yahoo. Ah, nossa, que interessante. Eu fui muito apoiada pelo GVA nas minhas crises todas, né? O grupo virtual de apoio à amamentação, maravilhoso. Foi muito Então, importante o para mim. GVA veio bem depois, assim, Depois, sabe? sim. E partiu, assim, disso, de um movimento nosso, de mulheres falando, tá faltando isso. Porque aí nessa história toda, né, eu fui entrando em contato com esse universo, fui caindo nas listas, aí caí numa lista que chamava Amamentar com Amor, que falava muito de aleitamento e traz esse projeto que daí você conheceu, né, do Mama Curitiba, que é essa ideia de você estar em contato com as mães e tornar isso uma coisa normal. Sim. Né, você ouvir a experiência da outra, saber que você está dentro de um espectro de normalidade, assim. Nossa, eu lembro assim que quando eu estava com o Sol pequenininho, recém-nascido, o celular e os grupos de WhatsApp, o Mama Curitiba e outros grupos eram assim a minha grande fortaleza. Parece maluco dizer isso, né? Assim, um grupo de WhatsApp. E hoje, como eu não estou mais com as sensações que eu tinha na época, eu olho e falo, nossa, como é que podia ser tão significativo? Mas era muito significativo, até porque quando eu entrei no grupo tinha uma leva de mães com bebês Sim. mais ou menos na mesma idade, assim, né? Algumas um pouco na frente. Eu lembro que eu olhava para a Cláudia, que estava aqui agora há pouco, que o Joca tem, sei lá, 4 meses a mais que o Sol, 5, e eu falava, nossa, quando é que esse dia vai chegar? Que o meu filho vai ter 5 meses, 6 meses. Parecia uma missão absolutamente impossível, sabe? Ele crescer e eu atravessar aquilo, assim, só porque eu tava lá com aquelas mulheres, isso fazia sentido e eu entendia que eu não estava sozinha mesmo. E é impressionante como esses 3 primeiros meses, principalmente, né? Acho que todo o primeiro ano é bizarro, mas os 3 primeiros meses é tipo um dia de cada vez mesmo, assim, né? Só hoje, só por hoje, só por hoje. Porque são muitos desafios e é muito cansaço e é muita... A carga emocional, o impacto emocional, né, desse momento aí mais intenso do puerpério. Então a gente tem que lidar com muita coisa, adaptação da nossa relação com a criança, da nossa relação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ou com a nossa família, com a nossa mãe. É tudo, né? E aí vem a mãe e a sogra que super querem ajudar e falam coisas que você não quer ouvir e que às vezes não fazem o menor sentido e que só te atrapalham, né? Então você está lidando com tudo isso, assim. Sim. Mas eu consegui fazer desse grande turbilhão da minha vida, assim, uma missão de vida mesmo. Porque aí, nesse processo, então, conheci essa lista, daí tinha uma lista que chamava Mães Empoderadas e uma lista que chamava Parto Nosso, que falava de, obviamente, né, de parto. E ali na Parto Nosso eu comecei a ver, assim, que tinha muita coisa errada no meu parto. E que poderia ser diferente. Então ali eu comecei a estudar muito e fui participar de um grupo de estudo da Universidade de São Carlos sobre massagem para bebês, os impactos e tal. E foi muito legal, assim, foram marcos e divisores de água para mim, porque desde que eu comecei a fazer a Chantala, que é a massagem, né, na Luísa, aquela criança começou a dormir e chorar menos. E qual era a mágica de tudo isso? É que finalmente eu estava parando e olhando para minha filha. Né? Porque Nossa, eu que estava até então eu estava olhando fora, buscando fora, assim, né? Cadê uma solução mágica para resolver? E ali, então eu estava naquele momento não existia mais nada, só existíamos eu e ela
e aí ali a gente começou a se entender e ter essa coisa. Não que não tivesse antes, sabe? A Cláudia, inclusive, dá umas risadas quando eu falo, mas eu tinha, e tenho até hoje, assim, uma coisa muito selvagem do cheiro, assim, sabe? Então eu Uhum. cheirava minhas filhas, e se alguém pegasse, eu já achava que aquele cheiro, meu Deus, o que vocês fizeram com a minha criança? Que esse cheiro tá totalmente estranho, sabe? Deixa eu botar Sim, aqui em mim, aqui, deixa eu passar em mim pra ficar com o meu cheiro de volta. bem mamífera. Exatamente. Então, assim, não é que não tinha. Tinha uma coisa muito forte, eu amava loucamente aquela criança e tinha que fazer ela sobreviver, e meu Deus, né? Uma parte de mim aqui, mas a minha busca estava fora. Né? Então, Sim, a partir. mas Carla, eu acho que isso que você está falando leva assim a gente a entender que nesse mundo que a gente vive hoje, né, seres contemporâneos que somos, a gente maternar e paternar não são coisas que simplesmente são atribuições biológicas, né? Estamos biologicamente programados para intuir e fazer perfeitamente tudo o que tem que acontecer. Isso é uma grande ilusão, né? É um equívoco. E assim, é um equívoco, pelo menos é a minha interpretação, não porque a gente não saiba, mas porque isso é importante que a gente saiba que você precisa estar conectado com a sua criança. E é importante que alguém te diga isso. É importante que alguém te diga que você que alguém te ampare falando palavras de apoio e de incentivo e não de culpabilização por alguma coisa que você esteja fazendo, ou mesmo quando você fala do parto, né? Eu sempre fico me perguntando por que tantas mulheres, e claro, é porque o sistema está aí para isso, né? Por que tantas mulheres vão para essa cena do parto sem ter a menor ideia do que vai acontecer? E sem entender que isso é um fator determinante para o parto não ser bem sucedido, ou não ser aquilo que a gente imaginou, sabe? Porque a gente precisa estar ligado, a gente está hoje num mundo que a gente tem que estar ligado, estudar, entender, mesmo se apropriar das coisas para que elas deem mais certo, né? Sim, mas isso que você falou, sabe, Yara, que a gente não está biologicamente programado para isso, eu concordo com quase tudo, mas eu tenho uma ressalva nesse ponto, assim, porque Uhum. a gente tá. Só que Sim, o que acontece é que a gente está muito desconectado desconectado. da nossa essência, do nosso corpo, desse nosso selvagem mesmo, né? E a gente vive numa sociedade muito clínica, assim, né? Que tem que ser tudo muito limpinho. Você não pode ter um pelo, você não pode ter uma espinha, você não pode ter um cabelo fora do lugar, você não pode ter uma celulite, você não pode ter uma gordura localizada. Então, isso é para todo mundo, mas para as mulheres é muito mais. Né? O controle sobre os corpos das mulheres é muito maior. Sim, Então, como é que você vai parir, que é um troço totalmente selvagem, carregando essa carga toda de que eu tenho que estar com a unha feita, não posso ficar descabelada, não pode sim, ter fluido, não pode ter lágrima, não pode ter sangue, não pode ter cocô, não pode ter meleca de nariz, não pode. sim, Mas a gente tem, sabe? A gente é tudo isso. sim. E a amamentação é a mesma coisa, né? Eu sempre lembro que a Luísa tinha já uns 8 meses e eu tava na casa da minha avó e ela veio mamar. E a minha tia olhou e falou assim: ai, que coisa feia essa criança grande pendurada nas tetas, parece uma índia. Nossa. E naquela época isso chegou atravessado. Assim, hoje eu penso assim: olha, eu acho que a minha ancestralidade indígena agradece, né? Sente Sim, orgulho de tudo isso. Então, sim. a gente enfrenta essa sociedade, né? E acho que quando eu falo sobre essa questão biológica, eu acho que sim, o nosso corpo tem essa inteligência, né? Quando você fala que sim, estamos biologicamente programados, mas a gente acho que a minha tentativa é de dizer, é reconhecer o nosso contexto, né? Nós não Sim. estamos num contexto de natureza integral e de conexão Sim, constante. Nós estamos o tempo inteiro sendo atravessados por outras coisas. E aí eu eu acho acho que é isso. e daí o que eu acho assim que é um equívoco, ou é um. Na verdade, não é um equívoco, eu acho que é uma sacanagem que acontece com a gente, mas é assim: se você, diante disso, não se informar e contar exclusivamente com o deixa fluir, que vai acontecer tudo, você Sim, se não torna vai uma vítima. acontecer. Não vai Exatamente, não vai acontecer. acontecer.
Então você tem que dar uma Eu não volta para voltar sei. nesse estado de conexão, né? Para você lembrar que é isso que é importante, mas você precisa se informar e falar e reafirmar esse lugar, né? Sim. E eu não sei se você lembra que a gente se conheceu numa turma de curso de Chantala, que o Sim. sol era muito pequenininho e você e o Gabriel estavam esgotados, assim, que o E Gabriel chegou a apavorada. dormir na aula e depois ele, ai, desculpa, veio me pedir desculpa. Mas, então, assim, eu não sei se você vai lembrar, mas eu sempre falo em todas as oportunidades que eu tenho de estar com mães e dar palestras e preparação para amamentação, preparação para o parto ou na Chantala, de falar assim, se você conseguir fechar os seus olhos e os seus ouvidos para toda essa carga social que chega, se você conseguir, tipo, ir desviando disso, que é muito difícil, lá dentro de você, você sabe como cuidar do teu filho. Você sabe o que fazer. Mas aí a gente duvida disso que está dentro da gente, porque a gente recebe tanta coisa e a gente tem um compromisso social muito forte de que dê tudo muito certo com o nosso filho. E que se qualquer coisa sair errada, a culpa é nossa. Única e exclusivamente nossa. Sim. Então, E eu lembro, faz todo sentido isso que você está falando, mas é por isso, assim, que volto a dizer que é uma volta mesmo que a gente faz para chegar na origem. A gente sai da origem, se perde e volta à origem. E eu vivi isso muito claramente com o Sol, porque nesse processo eu tive muita dificuldade com a amamentação, tive uma experiência muito positiva no parto e muita dificuldade com a amamentação. A gente demorou 2 meses para emplacar uma amamentação fluida, né? Até então meu peito sangrava. Era assim um show de horrores mesmo. Eu amamentava chorando e o sol não engordava e tudo isso assim, né? E não dormia, não engordava, só chorava. E eu lembro que eu lia e eu pesquisava loucamente. O celular era meu companheiro em todas as horas para me trazer informações. E daí foi muito legal, mas chegou um momento que passou do ponto. Que eu já tinha lido tudo que eu podia e mais um pouco, que eu estava ficando enlouquecida com a quantidade de informação que eu tinha acessado. E aquilo estava me deixando mais desorganizada do que organizada. E daí eu falei, chega, eu preciso parar de olhar tudo isso. E quando eu, depois, entendeu? Eu dei a volta. Quando eu parei sim, de ler tudo, eu suspendi. Eu falei, eu não vou mais entrar no GVA. Eu não vou entrar, tipo, eu não vou entrar, não vou mais ler nenhum artigo. E aí eu consegui me acalmar e aí a coisa começou a engrenar. Foi desse lugar de eu sei o que fazer. Mas não foi sim. fácil chegar nesse lugar. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes também, quando é atendimento individual, é isso, assim, para um pouco, respira, olha para tua criança. Olha, só fica olhando um pouco. Olhou? Tá. O que você tá vendo? Essa criança parece uma criança doente? Parece uma criança que não tá bem? Né? O que a gente tá vendo aqui? Porque a maioria dos casos que eu atendo, principalmente de amamentação, é porque não tá ganhando peso, porque não tá ganhando peso, aí você pega os marcos do peso e põe na curva e fala, tá tudo certo, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre falo também, olha pro teu filho e aprende a fazer isso, né? Reaprende a fazer isso, né? Porque tiram isso da gente. E bota isso ali no teu hábito. Faz disso um hábito, né? Porque a gente precisa realmente aprender a olhar pro bebê da gente. Eu lembro quando a Luísa nasceu, que aí tinha lá que ficar 2 dias, 3 dias no hospital. E aí o meu ex-marido falou pra mim assim, mas e se a gente quiser ir embora com ela? Ué, ela é a nossa filha. E eu pensei assim, nossa, o que ele tá falando, sabe? Que papo mais doido. Mas é isso, na verdade é isso. Né? Tipo, é a nossa filha. Quem é responsável por uma criança que está saudável, que não está, né, sob risco e não precisa de cuidados médicos, é a gente. Sim. Né? E aí, tanto é que quando a Marina nasceu e quando a Isabela nasceu, a Marina nasceu 11 e pouco da noite, 10 e pouco da noite, e eu fui embora no outro dia de manhã. E a Sim. Isabela nasceu 5:30 da tarde, eu fui embora no outro dia de manhã também. Hoje já não dá mais para fazer isso porque tem todo um protocolo com relação ao teste do pezinho, porque tem muita gente que vai embora e não volta para fazer o teste do pezinho, né? Então eles seguram.
E quando eu fiz isso, claro, um terrorismo, tive que assinar um documento de alta pedido, assumindo todos os riscos, que se algo acontecesse com a minha filha, a responsabilidade ia ser minha. Eu falo, ué, mas já não é, né? Sim, sim. Ah, e uma curiosidade, como que foi o processo, assim, que te marcou nas diferenças, assim, da chegada das tuas filhas, né? Porque você cita muito a Luísa, porque é a tua mais velha e foi O o portal bonde, de né, pra abertura, chegar. assim, né? Chegou abrindo as porteiras ali e te situando, né? Ou te desestruturando, né? E como que foi quando as outras chegaram? Eu brinco, assim, que a Marina, que é a segunda, às vezes eu até chorava, assim, né? Porque aí por puerpério a gente inventa uns motivos pra chorar, né? Porque às vezes se não tem, a gente inventa. E eu chorava e falava assim, gente, se eu jogar essa criança embaixo do sofá, ela fica, sabe? Porque ela não me dava nenhum trabalho. Ela era super calminha? Nossa! Mas por quê? Porque aí eu já estava num outro momento e foi uma outra experiência de parto também, né? Muito mais respeitosa e que ela nasceu e já veio pro meu colo, contato pele a pele. Tem uma coisa que a gente chama em amamentação que é breast crawl, que o bebê nasce, a gente põe o bebê em cima do abdômen da mãe, assim, um pouco mais para baixo, né? Não na altura do peito, e só deixa o bebê ali. E esse bebê, ele vai sentir o cheiro da mama, que tem um cheiro parecido com líquido amniótico nesse primeiro momento, e ele vai rastejar até o peito da mãe. Então, os bebês fazem isso, né? Eles só não fazem porque não deixam. E ali, então, a Marina nasceu e eu peguei, tava de joelho, assim, ela passou por baixo da minha perna, veio pro meu colo, e aí eu deitei com ela assim, e daqui a pouco ela começou a se arrastar pro meu peito. Eu pensei, meu Deus, a minha filha é a mais Imagina! incrível de todas. Olha só o que ela faz. E foi. Nossa, gente, não tem assim como isso faz uma diferença nessa vinculação inicial, sabe? Porque a Luísa daí me mostraram e levaram para pesar, medir, passar cana em todos os orifícios do corpo dela, né? Enfim, tudo que não precisava e as coisas que precisavam que podiam ser deixadas para mais tarde também, tudo, né? Ela foi pro berçário, para observação, naquele primeiro momento que a gente está super cheia de ocitocina e quer cuidar do bebê, quer lamber a cria e tal. E aí ela ficou lá umas 7 horas no berçário e eu, tipo, desesperada. E a hora que ela veio, ela já não estava mais naquele momento do recém-nascido de atividade, né, de Ela tava busca do recolhida, né? peito. E eu estava exausta também, né? E a Marina nasceu e veio direto e foi, assim, uma experiência incrível, assim, de eu poder estar com ela. Ah, Paty, consegui chegar para assistir um pouquinho. Enfim, foi uma experiência super respeitosa. O obstetra não chegou, não deu tempo. Quem pegou ela foi a pediatra. Foi tudo incrível ali. E aí, tudo correu muito mais fácil, né? Porque eu estava mais preparada, a experiência do parto foi mais respeitosa. Ali eu já tinha estudado tudo e mais um pouco. O segundo filho, meio que a gente tem daí essa noção de que sobrevive, né? Que não vai virar fumaça no meio dos dedos. Sim. Então a coisa foi muito, muito fluida, assim. Eu lembro que uma vez eu estava na casa de um colega e aí a irmã dele pegou a Marina no colo e tal, e daqui a pouco ela fez um assim. E eu falei, me dá ela aqui que ela quer mamar. E ela olhou pra mim assim, tipo, como é que você sabe? Ela não tá chorando. Eu falei, mas é porque ela não chora. Isso é tudo. Esse resmungo é tudo. Ela tá dizendo, eu tô entendendo. Dá licença que aqui a comunicação é boa. E eu tive uma preocupação durante bastante tempo, assim, inclusive, porque eu achava que ela ia ser uma criança passiva. Eu falei, meu Deus, o que vai ser dessa minha filha, sabe? Porque ela é muito passiva. Depois ela foi crescendo e ela é geminiana, né, gente? Então, passividade é a última coisa que tem ali. E
Aí quando a Marina tinha 5 meses, eu voltei para Curitiba. Uhum. E aí eu engravidei da Isabela aqui. E aí já estavam rolando uns grupos de gestante para falar sobre parto e tal, com a Paty Bortolotto, com a Felicitas também. E aí a gente foi também, assim, fazendo esses encontros, eu primeiro numa sala, depois na casa da Paty, eu tava ali sempre, né? Mesmo quando eu não tinha nada para falar, eu tava. E Ai, aí eu foi assim que foi se percebi, empenhando. Desculpa. eu percebi que nesse movimento do pós-parto, aqui em Curitiba, não tinha nada, era um limbo. Uhum. Então estava se desenhando um movimento de apoio ao parto, mas aí nasceu a criança, te vira, entendeu? E aí, então, grávida da Isabela, eu voltei para São Paulo para fazer a formação de Chantala. E ali eu passei a fazer os encontros semanais. Então, eu dava o curso de Chantala, mas fazia os encontros de mães só para a gente falar das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Né? E Que foi é tão um importante, período, né? sim, e aí foi um período muito, muito legal mesmo, dessa troca, desse fortalecimento. E aí eu tive uma série de coisas na minha vida, assim, tive uma empresa que a Carinho de Pano, que fazia sling, que depois eu acabei vendendo porque eu achava que a empresa atrapalhava o meu casamento. Depois eu descobri que o que atrapalhava o meu casamento era o marido, no caso. Depois você descobriu que quem atrapalhava a empresa era o marido. Exatamente, exatamente. E mas acabei vendendo a empresa, acabei indo trabalhar daí na área de vendas, e enfim, me afastei bastante. Depois que eu me separei, que eu voltei para Curitiba em 2012, que eu fui retomando aos poucos esse trabalho, né, e que eu entrei de novo de cabeça, assim, quando eu conheci a Cláudia em 2016, acho. Ela tava falando, Paty, vamos constelar comigo. Preciso, Paty, constelar uma série de coisas, inclusive. Então, aí eu conheci a Cláudia, né? Comecei a ver a Cláudia nos grupos, assim, ela falava do espaço que ela tinha e tal, e eu falei, cara, eu vou falar com essa moça pra ir dar uns cursos de Chantala lá. E aí a coisa foi, assim, né? A Renata da Sosseguinho, que tá aqui online agora, que se perdeu, Renata, eu falando do método Sosseguinho, de consultoria do sono dos bebês aqui também. Não, e eu E a... lembro que teve um encontro na tenda, né? Que era quando a tenda era numa sala lá na fábrica ainda. E foi o Isso, encontro mais lotado de todos, foi o que a Renata foi para falar sobre exatamente. isso, porque era aquela legião de mães desesperadas com os nenéns no colo, assim. E Uhum. foi até engraçado, porque foi uma adesão massiva. Sim, eu me lembro muito desse encontro. Então, e aí o que a Renata tá falando ali agora, né? Que antes de ir pra tenda, eu passei pelo Palácio da Mamãe, que a Renata tinha um espaço aqui que chamava Palácio da Mamãe, que Hum, tinha, tipo, tudo que você precisasse, tinha lá. Então, tinha lojinha, com saudades de aglomerar bebê. super, saudade mesmo. Você entrava assim, tinha uma lojinha de coisas para bebês, e aí tinha um salão para você fazer pé, mão e várias coisas ali, e um lugar que cuidavam da criança para você ser um pouco de ser humano, assim, tinha um café, tinha pilates, tinha estudo de fotografia, tinha nutricionista, psicóloga, tinha um monte de coisa. E tinha os cursos, né? Os cursos da Renata, e eu fui dar curso de Chantala lá. Foi um período bem legal também, assim, de turmas bem cheias, né? Foi bem legal. E, enfim, fui indo nessa trajetória, sentindo as necessidades minhas e das mães, e fui agregando, né? Então, fiz a formação em Chantala. Lá ainda em São Paulo, nessa época, lá em 2005, que eu lancei para as meninas lá das Mães Empoderadas, eu falei, gente, presta atenção. Tem lá no Rio de Janeiro as Amigas do Peito e é um projeto maravilhoso. E a gente está aqui em São Paulo, gente, São Paulo tem tudo. São Paulo tem qualquer coisa e não tem um grupo desse. Vamos fazer um grupo de apoio à amamentação. E a Fabiola brinca que eu
peguei a bola e joguei para ela e saí correndo, né? Porque a gente começou a desenhar essa ideia e aí eu voltei para Curitiba nessa época. E E como a chama o Matrice, grupo em São Paulo? Grupo Matrice. Matriz. Uhum. E a Matrice é um projeto maravilhoso, assim, que já ajudou milhares de mães. Tem um grupo no Facebook, assim, com milhares de mães. E, inclusive, a Ana Cláudia, que estava aqui agora há pouco, eu conheci por causa do grupo lá da Matrice. Então, ali que tudo começou, assim, dessa minha coisa de, não, vamos nos fortalecer, né? Vamos sobreviver juntas a esse processo. Aí depois voltei para fazer o curso de Chantala, depois fiz a formação de aleitamento. E aí fui para as terapias corporais, né? Toda essa busca, quando a gente brinca, né? Quando a gente é terapeuta, na verdade, a gente está curando a gente para poder Sim. auxiliar na cura do outro também, né? E a gente não cura ninguém, a gente dá as ferramentas e a pessoa trilha seu caminho. Então comecei a caminhar por esse lado das terapias corporais, que super uma paixão também. Quando eu era adolescente, assim, eu pensava, eu queria fazer curso de massoterapia, mas o que a minha família vai falar disso, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer que eu era a promessa de um futuro muito brilhante, né? Então, não podia carregar esse decepcionar. fardo também, né? Mas, Carla, quando você foi fazendo essas formações e trilhando esse caminho, o teu caminho terapêutico, você é focado em mulheres também? Sim, todo o meu trabalho é voltado para mulheres. Claro, assim, as pessoas me perguntam, né, em massagem, em aromaterapia, você não atende homem? Eu falo, olha, quando é um homem bem indicado, assim, eu atendo. Mas, assim, o foco de todo o meu estudo é dos ciclos femininos, do útero, né, o que o útero representa, o que ele traz pra gente, o que a mulher significa na sociedade, como que a gente pode fortalecer a mulher na sociedade, nessa coisa louca que a gente falou muito sobre isso também. Então, não é que eu não atendo homens, eu atendo também, mas o meu foco é muito forte, assim, nas mulheres mesmo. Sim, que legal. Outro dia a gente estava conversando lá no Mama Curitiba sobre as mudanças que a maternidade traz. E olha, a Karen falou isso e eu concordo muito, assim, a maternidade me tornou muito mais feminista, sabe? Muito mais, assim. De olhar para a sociedade e falar, peraí, pessoal, atenção. E assim, de se colocar mesmo nessa relação de cuidado mútuo com outras mulheres. Eu acho que isso acende de uma maneira bem notória, assim, quando a gente se torna mãe. Porque é uma empatia, assim, que rola, né? Você fala, nossa, eu sei o que está acontecendo aí. Né? É muito forte. Sim. Eu já fui uma mulher que, inclusive, falei, gente, o que essas feministas foram queimar a sutiã lá, sabe? Só pra aumentar a nossa carga na vida. Deixa, a mulher quer ficar lá na casa dela, cuidando da família, deixa ela, sabe? E claro, se ela quer, deixa, mas a gente precisa entender por que ela quer isso, né? O que tá envolvido nessas escolhas. Assim como eu respeito quem escolhe fazer cesárea eletiva, mas precisamos entender no contexto social o que está por trás dessa escolha. Se a mulher não quer amamentar, a gente precisa respeitar. Mas o que está por trás também dessa decisão, né? Sim. Então, a gente tem muito trabalho a ser feito nesse aspecto, assim, sabe? De fazer tudo isso que a gente falou aqui, fazer chegar nas mulheres e de preferência antes, né? De elas passarem por tudo isso. O que não resolve, né, Yara? Não resolve. Mas quando a mulher chega nessa experiência, pelo menos ela já ouviu falar nisso. E o nível de estranhamento, assim, é menor. Vai surtar, vai sofrer, né? Eu já tive uma cliente que falava assim, não, mas eu faço meditação faz não sei quantos anos, faço yoga, não acho que não vai ser assim. Esse negócio de puerpério, para mim, não vai ser desse jeito. Mas aguarde e verás. Mas é muito interessante também, porque você sabe que eu tenho umas amigas e umas pessoas, outras mulheres, que passam longe desse tipo de discussão, assim, longe,
E olha, tenho várias mulheres assim que passaram de boa pelos processos, assim, mais de boa. E daí, por minha vez, eu que sempre fui completamente, ai, porque eu quero entender, porque veja, porque não sei o quê. Quando chegou a minha vez, foi tipo pimba, milhares de Porque questões. Eu tava sempre... aqui, né, Yara? É, sim, faz muito sentido, né? Tava muito na cabeça, muito cabeçona, total. Total. Eu lembro que eu falava, olha, pessoal, vocês precisam entender o que é puerpério, tá ok? Porque se eu estiver estranha, é porque eu estou no puerpério. Ficava fazendo vários esclarecimentos com a família para eles entenderem esse termo e etc. Não deu E outra. dane-se, porque você sabe de tudo isso, mas na hora que vem aquela vontade de chorar, que você nem sabe por que você tá chorando, saiu disso, né? Não, não, estou chorando porque estou no puerpério. Lá, descabelada, vazando leite do peito, com E... 10 mil absorventes e a criança chorando, e, né? Mas, mas por outro lado, assim, né, a gente falando sobre essas facetas, mas isso de chegar antes, acho que não é sobre estar ou não estar, porque preparadas não sei se estaremos, né? Assim, vai vir o choro, vai vir a dor, vai vir o luto, vai vir tudo, não tem como evitar, né? Não tem como não sentir, não é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente falar sobre um tema que é super velado, que é escondido mesmo, né? Porque vai sentir, mas vai saber que aquilo ali era esperado já, que você não é um ET, que, meu Deus, será que eu não amo meu bebê? Porque eu devia estar plena e feliz e eu não tô. O que que tá acontecendo? Eu tô estragada, vim estragada, né? Porque Sim, isso é muito importante. Acho que é desde esse lugar assim a importância de falar antes, né? Assim como quando a gente está falando do parto, sobre você entender a importância de um plano de parto, de você fazer uma escolha consciente, de você não ficar na mão dos profissionais achando que todo mundo vai te conduzir lindamente, né? Todo esse espaço sim, de militância também, né? e que você pode saber tudo, mas na hora do parto também você tá ali para viver e para sentir, e todos os seus fantasmas que vão se desenterrar lá do limbo e vão vir, eles vão vir. Sim, Independente do quanto você sabe, né? sim, que forte. E Carla, quase acabando a nossa live. Vai aparecer algum momento para mim aqui que está acabando. São Mas tipo 20 segundos assim que ele te avisa e você tem que sair correndo. então vamos se antecipar. É, como é que você está agora? Assim, quais são os seus projetos hoje, perspectivas de futuro? Você quer contar alguma coisa? Como é que tá assim a jornada nessa etapa, nesse momento? Então, nessa loucura que a gente está vivendo agora, né, eu acabei transformando muita coisa em digital, aquela resistência que a gente tem. Como assim? Eu sou terapeuta corporal, né? Eu tenho toque ali, o Sim, face to face. Aprendi que muita coisa pode acontecer nesse movimento online. Então, faço as avaliações do Ayurveda e traço planos para melhorar. Assim, não vai dar tempo de falar, mas a Ayurveda dá para a gente resolver praticamente tudo, assim. Né? Ansiedade, insônia, ganho de peso, problema de estômago, dor corporal, tudo, tá? Tenho o curso de Chantal online, que tá lindo, que eu tenho muito orgulho de ter feito isso na minha vida, porque realmente assim ficou um material bonito e é uma coisa que eu acredito lá da minha alma e que para mim foi um divisor de águas, né? Então eu quero muito compartilhar isso com outras mães. Então na minha bio tem o link para o curso de Chantal online também. Aqui em Curitiba eu estou fazendo as consultorias de amamentação presenciais já e online também. As consultorias de sono também podem ser presenciais ou online. Então são múltiplas as possibilidades de acolhimento para as mães, para as não mães também, para as mães de criança grande. sim. Não, acho muito legal dizer assim, para fechar essa conversa, que é muito importante ter pessoas como você na rede, na nossa rede de apoio, quando a gente está maternando e começando essa jornada, porque eu fiz o curso de Chantala com você e apesar de nunca ter feito uma consultoria formal, sempre me senti muito acolhida e assim, a gente sabe que tem pessoas olhando pela gente, dispostas a uma palavrinha, a uma
E há muito mais, né? Conforme a necessidade e a caminhada da família. Mas é muito importante, porque a gente não fica à deriva, né? Aí você se sente mesmo Sim. nesse barquinho com outras mulheres, mães que sabem o que estão fazendo, que já passaram por isso. Muito Sim, e significativo. é isso. Às vezes é você saber que é aquela palavra certa naquela hora certa, né? Que não. Como falam da doula, né? Ai, mas a doula ficou ali só olhando. Porque naquele momento, se ela fosse interferir, ela ia só atrapalhar. Então é importante que tenha alguém que saiba que tem um momento que não é pra fazer nada. Sim. Né? Então é isso, aquela percepção da coisa certa na hora certa, assim, que às vezes a gente acha que está se afogando, assim, aquela mãozinha que tira a gente. Super! É bem metafórica essa mãozinha mesmo. Ai, palavras finais, então, ó, não desligaram a gente até agora. É porque a gente entrou um pouquinho depois, né? Sim, ó, são 8h03, acho que a gente entrou umas 7h05, por aí, né? Sim. Então, eu que tenho que dizer as palavras finais, achei que era você. Ai, gente, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui nesse bate-papo. Olá, Renato falou, às vezes só saber que se precisar a pessoa está ali já vai ser, né? Já vai ser lindo. É a Tati, minha prima. Então, assim, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, né? Porque esse papo é infinito e a gente poderia conversar sobre esse assunto para sempre, sem intervalos, né? Sim. Reforçar, assim, né, que não sofram sozinhas em nenhum momento da vida de vocês, gente, pelo amor de Deus, com filho, sem filho, com filho pequeno na gestação, não fiquem sofrendo sozinhas, tem uma rede enorme para apoiar vocês e quem não souber para onde ir, escreve, sabe? Escreve para mim, escreve para Yara, escreve para Carmela, para Bruna, escreve para Renata, assim a gente vai dar alguma opção para vocês. Sim. Ah, com certeza. Obrigada, Carla, pela troca. Muito tempo que a gente não se vê ao vivo, mas estamos aqui nessa troca virtual. E obrigada por ter sido sempre essa pessoa de referência. Parabéns pela sua jornada, por todo o aprendizado que ela te trouxe, pelas suas filhas que estão gigantescas, que eu não conheço, mas admiro de tantas vezes ouvir você falando delas. E, Logo, logo elas vão estar aqui, vão tá bem pertinho esse momento. ai, que bom. Você deve estar morrendo de saudade. Tô. Luana, cheguei agora, mas tenho certeza que foi Mara. Vai ficar salva essa live para quem quiser ver Vai. depois? Então, vai Legal. ficar gravado, gente. Para quem está chegando agora, vai estar lá no portal Universo Materno. Daqui a pouquinho a Carmela deve subir, daqui a pouquinho, não sei exatamente quando, mas vai estar lá. E agradecer a Carmela por toda a mediação e por ter puxado isso e a essa corrente. Desejo que as próximas conversas sejam prósperas. Você vai puxar uma, Sim. provavelmente, né, Carla? Sim, Não vou sei. conversar com a Carol semana que vem. A Carol que fez a minha logo do trabalho de terapeuta. E também a gente vai ter um bate-papo. Eu quero te agradecer também por ter me convidado. Fiquei muito honrada. Que bom, que bom. Você foi super importante para mim, então muito bom poder trocar agora. E sigam a Carla, sigam os 2 perfis dela, que são... Quais são os seus 2 perfis? Bom, esse que a gente está aqui, né, que é @mamain, e N no final, _ consultoria. E Carla Schultz, terapeuta. Carla Schultz, conhece CHULTZ. Desculpa, gente, esse é meu nome. Sim. E sigam também o portal Universo Materno. Tem o site e tem o perfil Unitar Cultura Corporal. Tá aqui. Tá aqui comentando o tempo inteiro, gente. Obrigada, graças por esse encontro e até uma próxima. Boa conversa na semana que vem. Obrigada. Um beijo, querida. Obrigada. Tchau. Beijo.